Neste dia 29 de dezembro, morreu, 82 anos, o Pelé, o maior jogador de futebol de todos os tempos e ídolo do Santos e da seleção brasileira. Aqui é Juca Simonar, com mais esse boletim de notícias na TV 247. Talvez o mais difícil dos boletins que eu tenho de gravar. A família de Pelé ainda não divulgou detalhes sobre o velório, mas uma estrutura foi montada na Vila Belmiro, estádio do Santos, nos últimos dias para receber a vigília. O sepultamento ocorrerá em Santos. O atleta do século, como foi premiado diversas vezes, estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 29 de novembro. A internação aconteceu em virtude de uma infecção respiratória após ele contrair Covid-19 e para a reavaliação do tratamento de um câncer no colo. Tricampeão mundial vestindo a canarinho em 58, 62 e 70, é o jogador que mais venceu Copas do Mundo. É também o maior goleador, com 1.283 gols em 1.363 jogos. Pelé foi embora, mas seu legado para o futebol ficará para sempre. Ele surgiu no esporte em um momento de profundo desenvolvimento do futebol aqui no Brasil, do qual ele foi a expressão do auge desse processo que teve como epicentro o Brasil. Pelé, nesse sentido, foi um revolucionário do futebol. Em solo nacional, o futebol sofreu profundas alterações. Inicialmente, quando veio para cá, era um esporte das classes dominantes europeias, mas logo que chegou aqui, sofreu alterações com a participação da população negra e mestiça da classe operária brasileira. Os trabalhadores aqui desenvolveram os dribles e habilidade, transformando um esporte estático europeu em um espetáculo dinâmico e gingado. A partir da década de 1930, com a Revolução no mesmo ano, o futebol brasileiro passou por um processo de massificação, fato que transformou o esporte no país numa paixão nacional, diferente do que ocorre no resto do mundo. Ou, melhor dizendo, aqui no Brasil, isso ocorre de forma mais forte. O futebol ficou enraizado no povo brasileiro. E este novo futebol do habilidoso jogador brasileiro surgiu. Desta forma, houve um constante desenvolvimento dessa nova arte aqui entre 1930 e 1970, quando o desenvolvimento do futebol nacional sofreu um profundo golpe da ditadura militar e depois do processo de globalização, quando o esporte se tornou o principal centro de especulação no mundo dos esportes. Pelé é, desta forma, a expressão do auge de um processo de evolução que inicia lá com Friedenreich, Leônidas da Silva e Domingos da Guia, passa por Ademir de Menezes, Zizinho, Nilton Santos, Didi e Garrincha, e finalmente chega nele, o auge. Pelé foi precursor de vários dribles e jogadas atualmente executadas. Existe um futebol antes dele e depois dele. Sua genialidade e inovação influenciaram toda a forma de se jogar o esporte ao redor do mundo. Por isso, ele vai ser um ídolo eterno no futebol internacional. Ele começou a jogar no futebol profissional aos 16 anos, pelo Santos, o time no qual ele jogou por 18 anos, sendo 6 vezes campeão brasileiro, 10 vezes campeão paulista, bicampeão da Libertadores e do Mundial de Clubes, entre outros títulos internacionais e regionais. Na seleção brasileira foi tricampeão mundial, em 58, 62 e 70, entre 4 Copas que disputou. E em 1966, vale lembrar, o Brasil, como denuncia a imprensa na época, foi roubado pelo esquema montado pela Inglaterra numa das Copas mais polêmicas de todos os tempos. De qualquer forma, além dele ser o jogador que mais conquistou Copas do Mundo,
é também o maior artilheiro da Canarinho, com 95 gols em 113 jogos. Ainda é o jogador mais jovem a marcar numa final e ganhar uma Copa do Mundo. Em 58, contra a Suécia, na vitória por 5-2 dos brasileiros, quando nós conquistamos nosso primeiro título mundial, ele balançou as redes 2 vezes e foi campeão aos 17 anos. E vale lembrar um desses gols que ele realizou nesta final, em 58. Um chapéu em cima do zagueiro sueco, um verdadeiro pintura do futebol. Uma coisa extraordinária. Foi um atleta fundamental para a conquista do primeiro Mundial do Brasil e depois para a conquista do tricampeonato em 70. Vamos lembrar que antes dele, o Brasil tinha bons times e grandes craques, mas nenhuma Copa. E ele deixou a seleção com 3 conquistas mundiais. Saiu do Santos com 34 anos, indo jogar nos Estados Unidos pelo New York Cosmos, conquistando a North American Soccer League em 1977, ano em que ele se aposentou. Ainda hoje, busca-se incessantemente alguém para considerar o melhor da história, alguém para ocupar seu lugar de rei do futebol, mas nunca conseguiram. Pelé é o auge de um processo de evolução do futebol brasileiro e mundial. Por isso, foi reverenciado pelas mais importantes figuras da sociedade. Por isso, uma excursão internacional do Santos na África, que passou pela Nigéria, parou uma guerra civil no país. O povo queria vê-lo jogar. No campo de futebol, Pelé é um herói dos brasileiros e do mundo. E também, diga-se passagem, um verdadeiro ídolo dos povos oprimidos. Porque ele é um negro brasileiro que se tornou o maior atleta de todos os tempos e revolucionou o esporte mais popular do planeta. E também, lembrando, se o futebol é o principal esporte do mundo, isso se deve, em grande medida, a Pelé. Ninguém poderá jamais apagar o seu legado no futebol. Para sempre, Pelé. A notícia, muito triste, é essa. Compartilhe nas redes sociais e curta esse vídeo. Se ainda não foi inscrito na TV 247, inscreva-se e, se puder, torne-se membro, contribuindo mensalmente com uma quantia para ajudar a fortalecer a imprensa independente e fazer o contraponto ao monopólio da imprensa golpista e corporativa. Muito obrigado e até a próxima.